Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola e, dando continuidade ao assunto morfologia, minha gente, é chegado o momento de entendermos o adjetivo. Quem é o adjetivo? A que palavra chamamos adjetivo no universo morfológico da língua portuguesa? Se o título, né? Se o tópico, classes de palavra, faz parte do seu edital, então você precisa conhecer todas as classes de palavra, todas as 10 classes de palavra da língua portuguesa. O adjetivo é uma delas. Vamos entender então? Vem comigo, olha lá. Eu começo com uma tirinha que diz o seguinte, veja minha tela. O que você vai ser quando crescer? Perguntam ao menino. Ele responde, provavelmente um adulto vazio e desprovido de esperança, com uma existência errante, sem sentido e longe de enxergar a mínima chance disso mudar. Mas eu queria mesmo era ser astronauta, diz ele no último quadrinho. Então vejam lá, no segundo momento, né, aqui no segundo quadrinho, ele dá uma resposta toda filosófica, pouco característica de uma criança, para depois, no terceiro quadrinho, nos surpreender com uma resposta tipicamente infantil. Repara lá no que ele diz, olha lá, um adulto vazio e desprovido de esperança, com uma existência errante e sem sentido, longe de enxergar a mínima chance disso tudo mudar. Ok? Então, há várias palavras aí que me ajudam a caracterizar substantivos. Tais palavras são chamadas adjetivos. E lembre-se de que quando falei com você sobre o substantivo, eu disse que ao finalzinho lá da nossa primeira videoaula sobre substantivo, que o substantivo tinha uma rede social. Ele tinha algumas palavras que a ele se relacionam e que acrescentam em relação a ele algumas ideias específicas. Não era isso? O adjetivo é isso, ele é um caracterizador do substantivo. Vamos dar uma olhada aqui então num outro texto. Vejam lá, qual o seu signo? Vamos parar para um momento astrológico dentro da aula de língua portuguesa? Por que não? Língua portuguesa trabalha com todo e qualquer tipo de texto. Vejam lá, qual o seu signo? E eu peguei por acaso aqui o signo de Gêmeos. Vejam lá, características positivas. Vejam, curioso, versátil, expressivo, perspicaz, inventivo, comunicador, sociável, alto astral, inteligente, bem-humorado e agradável. Você aí de casa é deste signo? Depois você escreve aí me contando se bate ou não. E características negativas: disperso, superficial, mentiroso, fofoqueiro, inquieto, inconstante e instável. Por que eu estou te mostrando isso, pessoal? Ô, professor, o negócio de signo, que papo é esse? Justamente para te mostrar que quando fazemos algo com uma descrição de um signo zodiacal que seja, fazemos uso de palavras caracterizadoras. Todas essas palavras caracterizadoras são adjetivos. Vejam lá, repare na grande quantidade de adjetivos utilizados na descrição dos signos zodiacais. Nunca se esqueça disso, o adjetivo é o elemento caracterizador do substantivo. E isso é importante. Quando eu digo elemento caracterizador, eu quero dizer para o bem e para o mal. Por isso eu coloquei isso aqui, ó, positivo e negativo. Porque muita gente pensa assim, vê se você é um desses. Adjetivo é qualidade. E qualidade é só aquilo que é bom. Não, qualidade é tudo aquilo que caracteriza, independente de ser positivo ou negativo. Tá? Então, o adjetivo, entenda isso, é palavra caracterizadora. Para o bem ou para o mal, tanto as características positivas quanto as negativas são exemplos perfeitos de adjetivos. Tudo bem? Seguindo aqui, uma citação de Cecília Meirelles. De que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades e silenciosas lembranças. Vejam aqui, além da beleza da citação dos versos de Cecília, pequenos desejos, então o substantivo desejos vem caracterizado pelo adjetivo pequenos, vagarosas saudades, o substantivo abstrato saudades é caracterizado pelo adjetivo vagarosas, e silenciosas lembranças, em que o substantivo lembranças é modificado pelo caracterizador silenciosas. Tudo bem? Entendeu qual é o papel do adjetivo? Ele acompanha e caracteriza um substantivo de referência, certo? Um último exemplo, veja o quadrinho.
quero um homem que seja leal, fiel, paciente, atento, bem-humorado e que saiba perdoar e ouvir. Oração adjetiva, né? E aí a outra vira, não, você quer um cão. Opa, pera lá, vejam só a quantidade de adjetivos que descrevem aí a pessoa ideal procurada pela personagem. Tudo bem? Vamos à definição? Quem é o adjetivo, professor? Tá aí, palavra variável, portanto, que sofre flexões, que modifica o substantivo, indicando-lhe uma qualidade, um estado ou então um modo de ser. Assim, sempre que queremos ou precisamos caracterizar alguém ou alguma coisa, portanto, um nome, fazemos isso por meio do uso de adjetivos. Olha aí para o lado, olha o meu exemplo. Eu tenho lá a figura de uma moça e aí eu tenho aqui, literalmente, o substantivo moça. Lembrando que tudo que é nome é substantivo, certo? Então, moça é substantivo. E aí eu vou dizendo o seguinte para você. Vejam lá. Moça bonita, moça jovem, moça morena, moça tranquila. Tudo bem? Repare que cada um dos adjetivos que vão aparecendo logo abaixo me ajudam a caracterizar o substantivo moça. É isso que o adjetivo faz. Ele é um caracterizador. E ao somá-lo a um substantivo, eu produzo esse efeito semântico. Eu tenho, né, um poder caracterizador associado à palavra, né, que funciona, que trabalha, que é um adjetivo. Tudo bem? Vejam lá então. Quanto à semântica, vejam, se eu digo quanto à semântica, o que é uma coisa comum dos editais de hoje em dia, não é? E pense lá sobre classes de palavras e significação das classes de palavras. O que é significação? É semântica. Professora, eu não sei o que é semântica. Procure aí no nosso canal as nossas videoaulas sobre semântica, para você entender esse assunto, para você entender direitinho de que é que se trata. Grosso modo, só para que você me entenda agora, quanto à semântica significa quanto ao significado. Ou seja, quais são os significados mais comumente veiculados pelos adjetivos. Vamos dar uma olhada juntos? Vejam lá. A classificação semântica dos adjetivos pode variar de acordo com o tipo de característica que essas palavras exprimem. Alguns exemplos. Então, um adjetivo, enquanto termo caracterizador do substantivo, pode comunicar o quê? Pode comunicar cor. Exemplos: verde, amarelo, azul, vermelho, ok? Um adjetivo, enquanto modificador do substantivo, pode indicar forma. Olha exemplos de adjetivos indicadores de forma: quadrado, redondo, triangular, ok? Um adjetivo, enquanto modificador do substantivo, pode acrescentar a ideia de temperatura. Vejam os exemplos: quente, frio, morno, gelado. Adjetivos podem ainda acrescentar características de intensidade. Como exemplo, forte, fraco, moderado. Lembra lá dos cafés, né? Café forte, café fraco, café moderado. São adjetivos, todos eles indicadores de intensidade, ok? Então, adjetivo é uma forma de atribuirmos intensidade a um substantivo. Depois, adjetivos semanticamente indicadores de proporção. Vejam lá: grande, médio, pequeno, nanico, enorme, gigante, minúsculo. Adjetivos indicadores de qualidades. E aí, qualidade entendida como algo positivo. Vejam lá: bom, bonito, amável, agradável. Mas, por isso que eu gosto do termo caracterizador. O adjetivo também pode ser entendido como uma palavra que expressa defeito, não é? Que é igualmente caracterizadora: mal, ruim, feio e horrível. Depois, há ainda os adjetivos gentílicos, que são aqueles que indicam local de origem, lugar de origem. Vejam lá: brasileiro, americano, paulista, carioca, mineiro e por aí vai. Tudo bem? Então, minha gente, para encerrar, por enquanto, o assunto adjetivos, recorde aí então o seguinte: há lá na minha oração um substantivo, ok?
Lembrando que o substantivo é sempre um nome. Qualquer palavra que se junte ao substantivo desempenhando um papel caracterizador será o quê? Será um adjetivo. Ok? Então, definimos o adjetivo desta forma. O adjetivo é a palavra caracterizadora do nome. O adjetivo é a palavra caracterizadora do substantivo. É isso, por enquanto, que eu quero e espero que você grave, que você se lembre desta nossa videoaula. Tudo bem? E ainda, para pensarmos a respeito dos adjetivos, vejam lá, um último exemplo, uma última tirinha. Chega o Felipe dizendo, tchan, 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 lá vou eu. Chega até as meninas e a Susanita diz, o cavaleiro solteirão. E aí ele grita, solitário. É a mesma coisa, Felipe. Todo solteirão é um solitário. Ele volta para casa bravo dizendo, tem gente que é capaz de acabar com as fantasias de qualquer um. Vejam lá, repare que assim como acontece com a flexão de grau dos substantivos, lembra de quando eu disse isso? A flexão de grau dos adjetivos não está necessariamente vinculada à transmissão da ideia de variação de tamanho, mas em alguns casos tão somente a uma conotação afetiva que se quer atribuir à palavra. Observe as diferenças que existem entre solteiro e solteirão. Então vem cá, uma coisa é você qualificar uma pessoa, caracterizá-la, portanto, dizendo ele é solteiro. Outra coisa, bem diferente, é você dizer que ele é um solteirão. Muda o sentido, não muda? Há uma outra ideia em jogo. Agora, eu até brinco e digo, se for com mulher, a coisa fica ainda mais grave, porque se você disser ela é solteira, ok, tudo bem. Agora, experimenta dizer que ela é uma solteirona. É um tapa na cara ali na hora. Ficou pra tia, não é assim que a gente pensa? Então, cuidado. Nem sempre o que parece uma flexão de grau é, de fato, algo indicador de grau. Na verdade, tem outra ideia em jogo. É a diferença entre bom e bonzinho. Então você dizer assim, eu gosto tanto dele, ele é bonzinho. O bonzinho, algumas pessoas, eu até já ouvi as pessoas dizendo, né? Bonzinho dá alguma característica assim de sonso, né? Bonzinho é sonso, aquele que não... Ou então é simplesmente bonzinho mesmo, uma conotação positiva. É a diferença entre valente e valentão. Você dizer que ele é valente, ele é um cara corajoso. Agora, ele é um valentão, eu vou entender isso como? Ele é um valente grande? Não. Valentão é quem? Valentão é aquele que compra briga por nada. O valentão é aquele que é alguém altamente, né, não sociável e que compra briga por qualquer motivo e que acaba sendo uma pessoa até desagradável. Então, repare, há momentos em que parece que eu estou aplicando flexão de grau a um substantivo, mas, na verdade, o que eu estou produzindo é uma mudança semântica, é uma mudança quanto ao significado. Por isso eu digo, e sempre vou dizer aqui nas nossas videoaulas, que a semântica é um aspecto muito importante das provas de língua portuguesa da atualidade. Observe que pode parecer uma coisa e semanticamente ser uma outra. Então entenda o que a palavra é e depois entenda o trabalho semântico realizado com aquela palavra. Isso é muito importante, é uma perspectiva da qual você não pode fugir. Tudo bem, pessoal? Bons estudos para você. Não terminamos o assunto adjetivos, de maneira que procure aí em nosso canal a segunda aula sobre o assunto para que possamos continuar essa nossa discussão. Um grande abraço e até lá!